Você pode sentar, as crianças vão sair com os tios para o culto infantil. Nós vamos ver um vídeo muito interessante, mas eu queria, antes que esse vídeo fosse projetado, destacar 3 frases nessa música que mexe muito com a gente e hoje deverá mexer de maneira muito especial. Traz vida aos sepulcros. Torna luto em festa. Pode deixar apagado, sim, pode deixar. Torna luto em festa. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas. Essa música ela é muito profunda e vocês estão cantando ela maravilhosamente bem. Que bom ouvir a igreja louvando ao Senhor, cantando essa música. Vamos ver então esse vídeo. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Olá, meu nome é Dária e estou aqui para falar do meu testemunho, daquilo que Deus fez na minha vida. Em 2015 eu fui diagnosticada com uma enfermidade muito grave, um tumor maligno na cabeça do pâncreas. Até chegar a esse diagnóstico, passei por diversos médicos e muitos exames. E quando chegou o diagnóstico, foi uma coisa assim meio assustadora, porque se tratava de uma doença realmente muito grave e já um tanto adiantada. Por mais que eu tivesse ido para alguns médicos, quando apareceram os primeiros sintomas, que foram dor, mas não foi logo descoberto, e quando chegou mesmo o diagnóstico certo, a coisa já estava bem adiantada. Então, tive que passar por uma quimioterapia primeiro, porque o tumor já estava muito grande, e eu tive que passar por esta quimioterapia para que esse tumor diminuísse, para que eu pudesse fazer a cirurgia. Mas assim mesmo o médico fez a cirurgia, abriu para poder adiantar alguma coisa e fechou e eu fui fazer a quimioterapia. Terminando a quimioterapia, graças a Deus, deu certo, porque nem sempre isso acontece, mas graças a Deus deu certo comigo, o tumor diminuiu, eu pude fazer a cirurgia. Até aí tudo bem, a cirurgia foi um sucesso, Deus foi tão maravilhoso que colocou na minha vida o profissional excelente, tornou-se meu amigo, por sinal, e deu tudo certo com a cirurgia. Depois da cirurgia é que vieram as complicações. Veio uma série de complicações e isso me fez passar 53 dias internada no hospital, sofrendo muito, tive 2 infecções generalizadas, foi bem difícil, mas deu tudo certo e eu fui para casa, A doença voltou. Não com a seriedade que apareceu antes, mas apenas 2 pontinhos aqui do lado esquerdo, acima do rim. E aí eu fui para a quimioterapia, não podia fazer mais outra cirurgia. E graças a Deus, pela graça de Deus, desapareceu. Não precisei mais fazer quimioterapia, os exames foram melhorando e ficou tudo bem. E o médico tinha me dado apenas, no máximo, 2 anos de sobrevida. Estou completando 8 anos agora, em outubro. Meu aniversário, dia 25 de outubro. Foi nesse mês que eu fiz a cirurgia. E 8 anos. Semana passada eu estive com ele e ele disse que era só a mão de Deus mesmo. E a minha oncologista também. Disse que conta o meu caso para todas as pessoas que estão lá com problemas semelhantes ao meu. E eu sou um testemunho para a vida daquelas pessoas que estão ali. E ela também falou a mesma coisa. Isso é a prova, você é a prova de que existe milagre.
Glória a Deus. Depois você pode assistir no vídeo, lá na transmissão, saiu a imagem da Dária, né? Como disse o Júnior, é uma menina. Ela é uma menina em nosso meio. Então o pessoal está dando aqui glória a Deus. Saiu o vídeo dela direitinho falando, ficou mais jovem. A gente acompanhou isso, a gente acompanhou esse momento como igreja. E eu já disse isso aqui mais de uma vez, que no dia que ela veio para casa, era uma quarta-feira, se não me engano, e eu estava visitando a Dária no hospital, o Jonas, estava todo mundo lá, e os médicos deram alta para ela. Só que a alta, gente, aquela alta que a gente sabe, né, a gente que tem um pouco de experiência, a pessoa está cansada, 50 dias no hospital, a infecção não cedia, e ela então, feliz da vida, vai para casa hoje. Naquela época o culto de oração era feito aqui, a gente tinha um púlpito aqui, não era transmitido. E eu disse naquele dia, gente, vamos orar pelo Jonas, pela Dária. Ela recebeu alta, mas eu disse naquele dia, viu, Jonas e Dária, desculpe, mas eu disse, eu acho que os médicos mandaram para casa para morrer em casa. Então, só um milagre, só um milagre. E se não me engano, quinta ou foi sexta-feira, eu fui visitá-la, encontro ela sentadinha no sofá, sorridente, um semblante mudado. Eu disse, gente, mudou tudo aqui, que alegria. E ela foi melhorando, 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 e até hoje ela está melhorando, graças a Deus. 8 anos depois está aqui a Dária, curada para a honra e glória do Senhor, porque o nosso Deus, Ele pode fazer tudo, não há nada que Deus não possa fazer. Segunda-feira agora, passada, eu preguei num culto de aniversário de cura de um câncer. Uma pessoa que foi curada de um câncer e todo aniversário, ela não celebra mais o dia do nascimento dela, ela só celebra o dia da cura. Então, ela tem 6 anos que ficou curada de um câncer. E agora, no mês de outubro, a Dária celebra 8 anos de cura desse câncer. Essa é a temática que nós estamos desenvolvendo nesse período. O que é que Deus pode fazer? Isso é uma pergunta. O que é que Deus pode fazer por você? O que é que Deus pode fazer na sua vida? O que é que Deus pode fazer na sua família? O que é que Deus pode fazer em nossa igreja, em nosso país? Não há nada, nada melhor do que o nosso Deus. Só que a gente costuma celebrar os ganhos materiais, físicos. Mas quantas coisas não materiais, não físicas, Deus tem feito por nós? Inclusive a morte dos seus santos. Não tem nada melhor do que morrer e se encontrar com o Senhor. A minha tia, que lutou com câncer essa semana, foi para a glória. Terça-feira foi para a glória. Deus enxugou os olhos dela. Há uma promessa que diz que eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Uma mulher de Deus, temente ao Senhor. E o Senhor poupou, o Senhor cuidou, e ela está hoje com o Senhor. Então, ainda que pareça ser o fim, não existe fim para Deus. A história de hoje, uma história de que Deus pode fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. É um Deus que traz vida ao sepulcro. Uma cerimônia de um culto fúnebre, nós celebramos a vida, está com o Senhor. Um Deus que pode tornar o luto em festa. O que é tornar o luto em festa? Eu confesso que ultimamente eu fui desafiado a orar por todos os casos de luto. Morreu alguém, primeira oração que eu faço é pedir a Deus a ressurreição. Primeira coisa, morreu alguém, Deus, em nome de Jesus, o Senhor ressuscitou Lázaro, o Senhor ressuscitou tanta gente, ressuscita fulano para a alegria dos familiares, dos parentes e dos amigos. Então, a partir de hoje, a partir daquela experiência, Nildo, vivida lá
na montanha. Primeira coisa que eu faço quando eu sei notícia de morte de alguém é pedir a Deus a ressurreição. Aí depois que Deus não ressuscita, eu agradeço a Deus pela vida da pessoa, pela bênção que ela foi. Mas eu queria ler com vocês um texto, uma história de uma mulher. E eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Lucas capítulo 7. Nós vamos ler os versículos de 11 a 17. A história de uma mulher viúva. Lucas 7, de 11 a 17. Estou lendo aqui na NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim: logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam e disse: jovem, eu te digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judeia e seus arredores. Esse texto, ele é muito rico, cheio de riquezas nas entrelinhas que vale a pena destacar. Primeiro, nós estamos diante de duas caravanas, de dois ajuntamentos. O texto diz que a multidão seguia. A caravana que saía era a caravana da morte. Mas Jesus entrava em Naim. Jesus andava com muita gente ao seu redor. A caravana que seguia Jesus era a caravana da vida. Caravana da morte saindo, caravana da vida chegando. O texto relata a experiência de dois filhos únicos. O primeiro filho, o filho Jesus Cristo, filho do Deus vivo, um filho vivo que estava destinado a morrer. O outro filho, o filho da viúva, estava destinado a viver. Um filho único em vida destinado a morrer por todos nós. Um filho único em morte destinado a viver para inspirar a mim e a você. Jesus entra em cena em um contexto como esse. Nós não podemos esquecer que Jesus está conosco. Jesus está presente. Estejamos nós sozinhos, estejamos nós acompanhados, Jesus está conosco. Muita gente se sente só em meio a uma multidão. Eu imagino que o coração dessa mulher era um coração se sentindo só. Eu não sei se você já teve a experiência de acolher alguém quando sabe da morte de um ente querido. Eu já tive algumas experiências. Aqui na igreja, em alguns momentos, as pessoas me diziam assim: pastor, fulano foi para a glória. O senhor poderia dar a notícia à minha mãe? Fulano foi para a glória. O senhor poderia dar notícia para minha filha? Eu me lembro de duas notícias que eu dei, difíceis nesse momento. Era madrugada,
Chego em uma casa, não toquei a campainha, porque a pessoa assustada estava esperando a qualquer momento a notícia: minha filha morreu. E a gente criou todo um artifício. Quando eu chego naquele apartamento, já estava com a porta aberta. Eu entro ali, a pessoa entra no quarto, vê se a mãe está bem vestida. E aí diz assim: mamãe, ela já acorda assustada. Aí disse assim: mamãe, pastor Ilquias está aqui. Aí ela gritou: não! Pastor Ilquias está aqui, altas horas da noite, com uma pessoa hospitalizada, é porque... E ela gritou no apartamento, um grito bem forte: não! E ela estava na cama, escondeu o rosto. Eu cheguei, sentei. Que dificuldade. Uma outra experiência também marcante. Morre o pai de uma irmã, membro da igreja. E aí eu sou chamado para dar notícia. E quando eu estou entrando no portão, a menina vem, se joga em mim e se larga no meu colo. Por quê, pastor? Por quê? Eu não sei mensurar a dor de alguém que perde um ente querido tão amado. Há uma sensação de desequilíbrio. Há uma sensação de entrega. E eu tive que segurar aquela jovem, coração sofrido. Nesse cortejo, nesse ajuntamento, nessa multidão, havia uma mulher, conquanto esteja amparada por parentes, amigos, vizinhos, solidários, uma mulher que se sente sozinha, uma mulher que se sente abandonada, uma mulher que se sente insegura, uma mulher infeliz. Mas graças a Deus havia uma outra caravana chegando. Interessante que o texto não diz que essa mulher clama a Jesus. O texto não diz que essa mulher toca nas vestes de Jesus. O texto não diz que essa mulher diz: tem misericórdia de mim, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das suas mesas. O texto simplesmente diz que esta mulher estava a caminho do cemitério para lá deixar a esperança, para lá deixar o fruto do seu sonho, para lá deixar a razão de ser de uma mulher viúva. Com base nesse texto, eu acho que a gente precisa entender algumas coisas que só Deus pode fazer. E quando Deus faz porque Ele vê a nossa dor. Jesus vê a nossa dor. O texto diz que Jesus está entrando e o Senhor viu uma mulher chorando. O Deus que nós servimos é um Deus que tudo vê. Hoje pela manhã falamos que Deus vê o pensamento pecaminoso de alguém. Mas Deus também vê o coração sofrido de alguém. Muita gente gosta de esconder suas lágrimas. Muita gente não gosta de se mostrar chorando. Muitos de nós choramos de maneira disfarçada. Aqui na igreja tem 3 homens chorões. Aqui na igreja. E os 3 homens chorões, eu já sei quando eles estão chorando. Tem um que chora todo culto. Quem? Atílio? O pai ou o filho? O filho? Então tem 4 homens chorões aqui. Nunca vi, Atílio. Vou ficar de olho no senhor agora, viu? Depois você conversa com o Júlio. Mas tem um que chora aqui, e ele chora o tempo todo, começa a lacrimejar, ele fica assim, ó. Cuidadoso, ele senta sempre ali, ó.
Tem um outro que senta aqui perto da pilastra, chora o culto todo. E tem um outro que senta aqui na frente, e ele faz assim, ó. Ele fica hidratando a sobrancelha. Com lágrimas. Não pode perder uma lágrima. Toda lágrima é preciosa aos olhos do Senhor e aos meus olhos também. Mas na hora de uma dor profunda, não tem como esconder o choro. Eu já fiz choros profundos que não tem como esconder. E essa mulher está levando o seu filho, mas Jesus vê a sua dor. O Senhor a viu. O Deus que nós servimos, o Deus que tudo pode fazer, é o Deus que tudo vê. O que Deus pode fazer, Ele faz, vindo ao encontro de um coração necessitado, um coração angustiado, sofrido, se coloca em movimento, saindo da sua segurança, da sua terra, da sua casa, da sua cidade, para uma situação de vulnerabilidade, levando sua preciosidade. E Deus vê a dor do coração. É tão bom saber que Deus vê a dor que a gente está sofrendo. É tão bom reconhecer as dores que nos faz sofrer. A Bíblia diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, e quem esconde o choro não recebe o consolo. Deus viu a dor daquela mulher. Deus vê, conhece a sua dor. Na verdade, a psicanálise diz que todas as dores vividas e sofridas estão vivas dentro de nós. Todas as dores sofridas e vividas estão vivas dentro de nós. As dores que somos incapazes de suportar, o nosso superego, para nos proteger, pega essa dor e joga lá no inconsciente. E só libera quando a gente tem condição de suportar. Por isso que muitas vezes nós lidamos com algumas perdas depois de algum tempo. Conversamos sobre perdas depois de algum tempo. E quase sempre depois de uma sessão de psicanálise ou de um atendimento psicológico, ou de um gabinete, as pessoas sonham com alguma coisa e a gente que faz tratamento nessa área diz, olha, tudo bem com você? Tudo bem? Como foi depois daquela nossa conversa? Pastor, eu tive um sonho. Qual foi o sonho? E o inconsciente se abre e coloca a dor que agora nós somos capazes de administrar, de gerir, de conviver. Jesus conhece a sua dor. Jesus sabe do que você precisa e Ele vem ao seu encontro. Uma outra coisa que a gente aprende nesse texto é que Jesus se compadece de nós. Ele não apenas vê a nossa dor, mas tem compaixão de nós. O texto deixa bem claro, Jesus sentiu profunda compaixão. A profunda compaixão vai além do momento em que alguém passa por uma dor, por um sofrimento. A profunda compaixão acompanha o depois. O que Deus pode fazer, Ele faz porque tem compaixão. Não é porque merecemos, não é porque nós somos bonzinhos. O texto não diz quem é essa mulher, o texto não diz quem é o seu filho. O texto não relata como é que essa mulher vivia. Mas Jesus, vendo uma mulher em lágrimas, a Bíblia diz que Jesus sentiu profunda compaixão. Quando alguém perde alguém, é bonito de ver a solidariedade. Mas depois de uma semana, a gente consegue viver nossa vida e muitas vezes esquecemos da família que está lutando com a dor da perda. E às vezes nós ficamos constrangidos em abordar, em perguntar, pensando que se falar sobre esse assunto vai machucar, e pode machucar. Nós não sabemos como lidar, mas a gente às vezes também não manifesta compaixão. Nós oramos na quarta-feira, na quinta ou na sexta, fui visitar o Jonas e a Dária, e vendo aquela alegria dela, nosso coração se encheu de alegria. Deus visitou com compaixão. Deus mudou o processo.
Deus mudou o curso natural. O que Deus pode fazer, Ele faz porque tem compaixão. Não porque nós mereçamos, mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã sobre nós. Outra lição que esse texto nos ensina é que Deus consola o necessitado. Nós oramos ainda há pouco aqui pelas famílias que estão lá em Israel. Talvez tenham ali pessoas muçulmanas, talvez tenham ali pessoas cristãs, talvez tenham ali pessoas hinduístas, talvez tenham ali pessoas não cristãs que não creem em nada. Mas Deus consola. Jesus disse, não chore. Não tem nada melhor do que experimentar o consolo de Deus. Todo culto de gratidão, eu sempre leio um texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, dizendo que o Espírito Santo nos console, como consola todos que passam por tribulações, para que com a consolação que nós somos consolados, sejamos nós também consolo na vida do outro. E olha, gente, não tem palavras que resolva, não tem o que dizer em uma hora como essa, a não ser abraçar e ficar ali. Às vezes o silêncio nos consola. Às vezes a presença nos consola. Você consolar alguém que passa por sofrimento, por tribulação, está ali. Consola. O que Deus pode fazer, Ele faz consciente da sua entrega. Ele sabe o que Ele vai fazer. Ele sabe o que é necessário para que aquela situação seja suportada. Para que aquela situação seja transportada, seja superada. Quando o Senhor consola, chega para aquela mulher e diz, não chore. Parece uma coisa complicada. Para mim e para você, ouvir isso é fácil. Nós sabemos que Jesus é Senhor dos senhores. Nós sabemos que Jesus estava na criação do universo. Nós sabemos que a palavra de Jesus tem poder. Nós sabemos que Jesus pode trazer vida aos sepulcros. Nós sabemos que Jesus tem todo o poder. Aquela mulher não sabia. Aquela mulher está saindo se sentindo só. Ela nem enxerga a multidão que vem entrando ali com Jesus. De repente, aquele homem vem se aproximando e ela tenta se desviar. Aquele homem que se aproxima diz, não chore. Se fosse eu ia dizer, não chore. Você está... Como não chorar quando se perde um filho? Quando não chorar quando se tem uma perda da esperança? Como não chorar se eu estou levando a preciosidade da minha vida e lá deixarei? Eu estava conversando com uma pessoa, não vou dizer o nome dela não, e ela diz assim, olha, eu acho que depois que a pessoa morre ainda vai cremar. É muita judiação. Eu falei, mas por quê, pai? Aí disse, porque o cara já morreu, ainda vai queimar o cara. Eu falei, não, pai, o cara não está mais lá, não. A Bíblia diz que o pó volta ao pó. É melhor deixar, então, o verme comer? Mas há uma sensação de que ali, naquele corpo que serviu durante muito tempo, a pessoa que nós amamos, está ela ali, a gente cuida com muito carinho, alisa o cabelo, né, do ente querido. E aí a pessoa diz, desconhecida, não chore. Como não chorar em uma hora dessa? Quem é você? Você não faz ideia da dor, do sofrimento, da minha perda. Você não faz ideia do momento que eu estou vivendo. Como é que você diz não chore? Interessante que Jesus diz não chore, aquela mulher fica calada, não diz nada. E o Senhor toca no caixão. Aqui é uma riqueza profunda, o tempo não me permite, que eu já estou estourado. Mas um judeu colocar a mão em um caixão, isso tinha para a lei cerimonial comprometimentos seríssimos. Ele ficava impuro.
Tinha que passar 3 dias longe da sociedade. Ele não podia fazer isso. Jesus toca no colchão, e quando Jesus toca no caixão, o pessoal para. E quando o pessoal para, o milagre acontece. Às vezes precisamos parar. Às vezes precisamos descansar. Parar e descansar no Senhor. Às vezes precisamos nos colocar em uma condição de dependência do Senhor. Jesus vê a nossa dor. Jesus se compadece de nós. Jesus nos consola. E finalmente, Jesus traz vida. Jesus vence a morte. Ao parar, Jesus diz: jovem, eu lhe digo, levante-se. Interessante que os comentaristas dizem que essa é a primeira vez que há uma ressurreição nesse tempo. 700 anos depois da ressurreição de Elias, depois da ressurreição de Eliseu, aquela viúva, 700 anos depois havia na cultura da religiosidade judaica. Elias foi instrumento de Deus para a ressurreição de uma filha de uma viúva. Depois Eliseu é instrumento da ressurreição de Deus na vida daquela mulher que preparou o quartinho para Eliseu. E isso era lembrança na cabeça da religião judaica. Agora, 700 anos depois, Jesus fala com o morto. Interessante que Jesus fala para dentro da morte. Não existe morte para Jesus. Jesus fala à viúva de Naim. Depois, Jesus ressuscita o filho de Jairo. Depois ressuscita a Lázaro. Mas a primeira vez é aqui. Para e diz: jovem, levante-se, eu te digo. Tem muita gente vivendo hoje como se estivesse morto. Walking Dead. Tem muitos mortos vivos hoje. Tem muita gente que vive no automático. Precisa ouvir a disposição de Jesus e vivem sofrendo uma perda do passado. Precisa ouvir Jesus dizer: não chore, pare, levante-se. Jesus devolve esperança. Interessante que o texto diz assim: Jesus devolveu a sua mãe. Interessante que essa expressão é muito forte. Jesus devolveu a sua mãe, porque os mortos não estão mais conosco. Os mortos estão com quem tem todo o poder. Só Ele pode devolver. Essa expressão, devolveu a sua mãe, é a mesma expressão que em Apocalipse diz que o mar devolverá os seus mortos. A terra devolverá aqueles que morreram no Senhor. É a mesma ideia de que a Bíblia deixa bem claro que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e se encontrarão com Jesus nas nuvens. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados, nos encontraremos com eles na região celestial. O que Deus pode fazer, Ele faz porque visita o seu povo. Nós estamos falando isso. O que Deus pode fazer? Nós queremos que Deus visite o seu povo nesse lugar. Que Deus traga o que trouxe aquele povo, trouxe o temor no coração do povo. Grande temor tomou conta da multidão. Nós devemos nos reunir aqui com temor ao Senhor. O texto diz que trouxe glória a Deus. O que Jesus fez glorificou ao Senhor. Louvavam a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. Interessante que esta ação de Jesus trouxe repercussão por todo o mundo. O texto deixa bem claro que trouxe repercussão na Judeia.
E essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judeia e seus arredores, mas Jesus estava na Galileia. O milagre acontece na Galileia, na região norte, e repercute na Judeia, na região sul. O que Deus pode fazer tem repercussões maiores do que a gente imagina. A pergunta é, o que é que Deus pode fazer por você? A equipe do louvor pode subir. Nós vamos fechar o nosso culto, mas eu queria que você pudesse entender que o Senhor vê você, conhece você, vê a sua dor, sabe pelo que você está passando. O Senhor sabe exatamente que você está entristecido, chorando, inseguro. Ele se compadece de você, sente por você profunda compaixão. E o Senhor quer consolar o seu coração, trazer de novo a vida, a esperança, a alegria. Deus quer que você seja um instrumento de glorificação ao Senhor em qualquer circunstância. Vamos ficar de pé e vamos buscar a esse Deus que nos conhece profundamente. Esse é um momento que eu e você somos convidados a compartilhar com o Senhor a nossa dor. O texto da música que cantamos diz: não tenho medo de expor minhas fraquezas, meus medos e falhas. A casa do Senhor é a casa onde a gente está todo mundo nivelado. Todos nós temos medo, todos nós temos fraquezas, todos nós temos falhas. Por que eu não tenho medo? Porque eu sei que Deus conhece, Deus enxerga, Deus vê, Deus se importa, tem compaixão, Ele me consola, Ele quer me trazer esperança. Pai querido, aqui estamos nós, cada um de nós com a nossa história. Tão bonito ver, ó Deus, a história da Dária, o que o Senhor fez na vida dela, tem feito na sua família. E sabemos, ó Deus, que por aqui temos tantas pessoas que tiveram que experimentar sensações desagradáveis como esta viúva. Pessoas que já experimentaram, Senhor, a dor da perda, mas também experimentaram o consolo do Senhor, experimentaram o enxugar das lágrimas. Pessoas que algumas estão vivendo, ó Deus, precisando de vida. Algumas estão travadas, ó Deus, em momentos da sua história, do passado. Nós somos desafiados a crer no Senhor que tudo pode. O Senhor pode fazer tudo, não há nada impossível para o Senhor. Por isso eu quero te pedir, em nome de Jesus, veja o teu povo, olhe para nós, tenha compaixão de nós, venha ao nosso encontro, toque-nos com a tua mão poderosa, dê ordens, ó Deus, para que a morte vá embora e que a esperança volte a reinar, a brilhar em nós, que a vida seja vivida cheia de vida, vida abundante. Quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que a repercussão daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nosso meio, não fique limitadas apenas à região onde nós estamos, mas que em todo lugar as pessoas vejam a maravilhosa graça do Senhor. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Quero te pedir que o Senhor nos abençoe neste domingo, abençoe nossas famílias, nossas casas, abençoe, ó Deus, tudo que havemos de fazer no dia de hoje, e que a presença do Senhor seja percebida, notória, e que juntos continuemos exaltando o teu nome, em nome de Jesus, amém.